Há momentos na vida em que a alma humana se encontra diante de abismos invisíveis. São dias em que o coração se sente esmagado pelo peso das perdas, em que a mente se vê sufocada pelas incertezas, e em que os pés parecem tremer diante da escuridão que tenta engolir cada passo. Você já esteve nesse lugar? Já sentiu como se estivesse prestes a desmoronar, como se o próximo instante fosse o suficiente para que tudo desabasse ao seu redor? Pois é exatamente nesses momentos, quando todas as forças se esgotam e quando a queda parece inevitável, que a mão de Deus se estende, firme, segura e inabalável. Não foi a sua força, não foi o seu mérito, não foi a sua capacidade de resistir. Foi Ele. Foi o Pai amoroso que, vendo você cambalear, não permitiu que o chão da derrota fosse o seu destino. E é sobre isso que precisamos refletir, sobre a grandeza de um Deus que não apenas observa de longe, mas que se envolve, que se inclina, que se aproxima, que se torna sustentação quando tudo ao redor perde sentido. A vida é marcada por vales profundos, desertos áridos e noites em que a esperança parece ter desaparecido. Há caminhos em que os ventos sopram fortes demais, empurrando a alma para direções incertas. Há dores que fazem tremer o corpo, lágrimas que parecem intermináveis e vozes que ecoam dentro da mente dizendo: você não vai aguentar. Você vai cair. E talvez, em algum desses dias, você acreditou nessas vozes. Talvez tenha pensado que seria o fim, que não haveria mais saída, que a derrota já estava escrita. Mas enquanto seus pés se aproximavam da beira do precipício, Deus já estava lá, pronto para segurar sua mão. A Bíblia nos lembra, no Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Essa não é apenas uma promessa poética. É uma realidade espiritual. O Senhor não permite que a queda seja a última palavra sobre a sua vida. Ele entra no meio da tempestade e segura você. Ele coloca firmeza onde havia instabilidade. Ele ergue você quando as forças já não existem. Quantas vezes você caminhou sorrindo por fora, mas dentro de si havia um peso que ninguém conhecia? Quantas vezes você cumpriu suas obrigações, manteve a postura firme, enquanto o coração clamava silenciosamente por socorro? Quantas vezes parecia que ninguém via sua luta, que ninguém entendia sua dor, que ninguém percebia o quanto você estava à beira de cair? Pois saiba, Deus viu. Ele conhece as lágrimas escondidas, os gritos abafados, as batalhas invisíveis. Ele sabe o que você enfrentou em silêncio, as noites em que se deitou exausto, sem forças para orar, apenas esperando que o sono trouxesse alívio. E mesmo nesses instantes, quando você não tinha palavras, Ele segurou sua mão. O fato de você ainda estar de pé hoje é prova disso. Talvez você ache que foi apenas resistência, mas na verdade foi intervenção divina. Porque se dependesse apenas de suas forças, talvez você não estivesse mais aqui. Mas Deus não deixou você cair. Há capítulos da vida em que tudo aponta para a derrota. O diagnóstico médico que traz medo. A porta fechada no momento em que mais se precisava. A traição inesperada. O abandono. O vazio. Tudo parece gritar: acabou. Mas aí vem a voz suave e firme de Deus, que sussurra: não acabou. Eu estou aqui. Eu ainda tenho planos. Ele segura sua mão e diz: filho, filha, você não vai cair. Eu não permitirei que esse fardo destrua você. Essa dor não será o fim da sua história. Essa tempestade não vai durar para sempre. Essa noite escura não terá a última palavra. Deus é especialista em virar páginas quando o mundo acha que o livro terminou. Ele é aquele que abre caminhos onde não há trilha, que ergue pontes sobre abismos e que sustenta seus filhos mesmo quando todos os recursos parecem esgotados. Há algo poderoso no símbolo do leão. O leão não foge da batalha. Ele encara a tempestade. Ele ruge com autoridade no meio do deserto. Ele não se intimida diante da escuridão. Assim também é você quando está de mãos dadas com Deus. Porque não é você quem sustenta a sua própria força, é Ele que derrama coragem dentro de você. E quando Deus segura sua mão, você descobre que dentro de si existe uma força que não sabia que tinha. Essa força não vem do ego, nem do orgulho, mas da certeza de que o Criador do universo está ao seu lado. E se Ele está ao seu lado, quem poderá derrubar você? Se Ele é por você, quem será contra você? Você pode até tremer, mas não vai cair. Você pode até chorar, mas não vai ser destruído. Você pode até se sentir sozinho, mas a mão dele continua firme, te sustentando em cada passo. Pense em quantas vezes você quase desistiu. Quantas vezes o desânimo foi tão forte que parecia não haver mais saída. Quantas vezes você esteve a um fio de tomar decisões precipitadas, que poderiam ter mudado tudo para pior. Quantas vezes a tristeza quase te engoliu.
Mas, de repente, algo aconteceu. Uma palavra, uma oração, uma lembrança, um versículo, um encontro inesperado, uma força inexplicável. Isso não foi coincidência. Foi a mão de Deus. Foi Ele impedindo que você se lançasse no abismo. Foi Ele te lembrando de que sua vida não acabou, de que ainda há futuro, de que ainda há promessas para se cumprir. E quando você olhar para trás, perceberá que sua história está marcada não apenas por vitórias, mas por livramentos invisíveis. Situações em que você nem imaginava o quanto esteve perto de cair, mas que o Senhor, em sua graça, não permitiu. Você pode estar cansado. Pode estar ferido. Pode até ter perdido batalhas. Mas não perdeu a guerra. Porque o Deus que segura sua mão é o mesmo que já escreveu o fim da sua história. E o fim não é derrota, o fim é vitória. Isaías 41:13 declara: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu o ajudarei. Essa promessa é eterna. Não importa quão fundo seja o vale, não importa quão alta seja a montanha, não importa quão escura seja a noite. A mão que sustenta você é maior do que qualquer circunstância. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando não sentia, mesmo quando não percebia, mesmo quando achava que Deus estava distante, Ele estava lá. A mão dele não vacila, não falha, não se retrai. Ela permanece estendida. Se Deus não deixou você cair, significa que Ele tem novos começos reservados para você. Significa que há promessas esperando serem cumpridas. Significa que há caminhos que ainda serão trilhados. Você não é definido pelas lutas que enfrentou, mas pela fidelidade de Deus que o sustentou. Você não é marcado pelo peso da dor, mas pelo poder do amor divino que não desistiu de você. E talvez o mundo olhe para você e não entenda como você ainda está de pé. Mas você sabe, não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi Deus. Sempre foi Deus. Hoje, a mensagem que ecoa para sua vida é simples e poderosa. Você não vai cair, porque Deus já segurou sua mão. Sim, haverá lutas. Sim, haverá noites difíceis. Sim, haverá lágrimas. Mas nenhuma dessas coisas tem poder para te derrubar de vez. Porque existe uma mão invisível, firme e eterna que não solta a sua. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que os momentos mais dolorosos foram também os lugares em que mais conheceu a fidelidade de Deus. Você vai reconhecer que, enquanto todos achavam que seria o fim, o Senhor estava escrevendo um novo começo. Por isso, erga a cabeça. Inspire fundo. Continue caminhando. Porque o Deus que segurou você até aqui é o mesmo que vai te levar até onde Ele já preparou. Mas Deus segurou na sua mão e não deixou você cair. E porque Ele segurou, você não apenas permanece de pé, você vai avançar para a vitória.